Se você está com a tua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas. No capítulo 23, eu vou ler com vocês, versículo 34. Vou ler só a parte A, só o comecinho do versículo 34. E esse pedacinho aqui do versículo 34, são algumas palavras que foram pronunciadas por Jesus enquanto ele estava pregado na cruz. Talvez nessas próximas semanas eu quero falar sobre as palavras que Jesus, eu não sei se você sabe disso, mas enquanto Jesus estava pendurado em uma cruz, e ele ficou pendurado em uma cruz durante 6 horas, e enquanto ele estava em uma cruz, ele falou algumas coisas, e nós chamamos das 7 palavras da cruz, mas na verdade foram 7 frases que Jesus fala ali enquanto ele está na cruz, e hoje eu quero falar a primeira destas frases que Jesus, nos seus últimos momentos de vida aqui na terra, ele falou. Então Lucas 23, 34 diz assim: mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui neste lugar, nesta noite. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem uma palavra aos nossos corações e o Senhor quer falar conosco nesta noite. Sinta-se à vontade neste lugar, faz aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas e em nossos corações, Deus. Transforma as nossas vidas nesta noite. Traz revelação da Tua palavra, Pai. Sinta-se à vontade neste lugar, meu Deus. Fala com cada um de nós, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, para que ao ministrar a Tua palavra, Deus, seja o Senhor através da minha vida, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Esta frase foi uma das frases das poucas palavras, na verdade, que Jesus falou enquanto ele estava pendurado naquela cruz. E no versículo 34 aqui, no capítulo 23, médico Lucas, discípulo Lucas, ele vai dizer o seguinte: mas Jesus dizia. E essa palavra aqui no grego, dizia, é como se fosse repetidamente ele falava. É como se Jesus não apenas tivesse dito isso uma vez. É como se durante o período que ele estava ali na cruz, ele tivesse repetido esta frase aqui algumas vezes. E se você ler nos evangelhos a crucificação de Jesus, e se você olhar o cenário todo, você vai ver que foi extremamente complicado a maneira que Jesus foi crucificado. Enquanto ele estava, mesmo antes de ser crucificado, mas durante a crucificação e o tempo que ele fica ainda ali na cruz, você vai ver que as pessoas estavam ali ao redor da cruz e blasfemando e insultando Jesus. Pessoas passavam e cuspiam e falavam palavras terríveis para Jesus. E no pior momento, na verdade, na vida de Jesus, Jesus ali sozinho, a maioria, a não ser João, mas todos os outros discípulos haviam fugido, abandonado Jesus, e Jesus está sozinho. Algumas mulheres ali também, mas a maior parte de seus amigos não estão ali com ele no momento mais difícil de sua vida, e as pessoas ali insultando Jesus, e os judeus que a princípio Jesus havia vindo para eles mesmos estavam ali insultando e falando palavras terríveis. E Jesus olha para todas estas pessoas enquanto ele está ali pendurado em uma cruz e sofrendo tremenda agonia e muita dor. E repetidas vezes, na verdade, eu fico pensando na maneira que Lucas coloca aqui, porque ele diz, olha, mas Jesus dizia, e essa palavra continuamente, ele dizia, olha, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus,
perdoa eles, porque eles é como se eles estivessem loucos, eles não têm entendimento, eles estão cegos, eles não sabem o que eles falam, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não têm consciência do mal que eles estão causando. Perdoa eles. Eu penso que cada vez que as pessoas insultavam e xingavam ele, a retribuição de Jesus, talvez as pessoas estavam esperando, será que ele vai trazer uma palavra grosseira? Será que ele vai revidar? O que será que ele vai falar diante destas palavras e diante destas coisas terríveis que estão fazendo com ele? Mas repetidas vezes ele diz: Pai, perdoa estas pessoas, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E esta é uma das frases que Jesus professa, essa é uma das coisas que Jesus fala enquanto ele está ali na cruz. E a primeira coisa, na verdade, que me chama a atenção, que eu acho interessante, porque no ministério de Jesus você vai ver inúmeras vezes Jesus tendo encontro com muitas pessoas. Jesus se encontrou com pessoas que estavam doentes, enfermas. Você vai ver Jesus se encontrando com pessoas que estavam escravizadas por espíritos malignos. E muitas vezes, quando pessoas estavam esperando que Jesus iria trazer a cura para uma doença física, outras vezes, quando Jesus estava esperando, as pessoas estavam esperando que Jesus iria mandar um espírito maligno embora. Jesus às vezes não fazia isso. Às vezes a resposta de Jesus para estas pessoas que estavam esperando algo de Jesus, sabe qual era? Meu filho, minha filha, podem ir embora, os teus pecados estão perdoados. Jesus, ao invés de curar, Jesus, ao invés de expulsar o demônio, ele falava: fica tranquilo, os teus pecados estão perdoados. E chama atenção isso, porque na verdade Jesus, ao dizer os teus pecados estão perdoados, na verdade por trás disso ele estava falando muitas coisas, porque quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, na verdade, Jesus estava revelando sua divindade. Quando ele diz: olha, os teus pecados estão perdoados, ele estava dizendo para aquelas pessoas: eu não sou apenas um profeta, eu não sou apenas um bom homem, eu sou o Messias, o Filho de Deus, porque quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Ninguém pode perdoar pecado de outras pessoas. Mas chama a atenção que Jesus está na cruz, e quando as pessoas estão ali insultando Jesus e xingando Jesus, diferente das outras vezes que Jesus teve muitos encontros com várias pessoas e olhou no olho das pessoas e disse: perdoados estão os teus pecados, assim como ele disse para a mulher adúltera, para ela: minha filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, pode ir, não peques mais. Ou seja, você está perdoada. Ele liberou ali para ela, não condenou ela e disse: pode ir viver a tua vida. Mas aqui, diferente das outras vezes, Jesus está pendurado em uma cruz e agora ele não chama responsabilidade para ele. Ele não diz: olha, Senhor, estou perdoando eles aqui porque eles não sabem o que eles fazem. Ele olha para o Pai e ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu fiquei pensando nisso aqui. Por que será que Jesus, ele naquele momento na cruz, ele aponta para Deus e diz para Deus: perdoa eles? Sabe por quê? Porque naquela cruz, na verdade, não sei se você sabe disso, a maioria de vocês sabem disso, mas naquela cruz, Jesus estava ali pregado naquela cruz, e nas costas de Jesus estavam os meus pecados e estavam os teus pecados. A iniquidade do mundo inteiro estava ali nas costas de Jesus, e ele estava pagando um preço por mim e por você. Então, na verdade, como é que por algum momento ali, Jesus, sendo homem, ele está carregando todo o pecado? Como é que um pecador pode perdoar o pecado de uma outra pessoa? Então, Jesus ali na cruz, tanto que uma das dores e das frases de Jesus ali na cruz foi a seguinte: Pai, por que me abandonaste? Em algum momento ali na cruz, não teve como Deus ter comunhão com seu Filho Jesus por conta do pecado. Afinal, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Em algum momento ali, o pecado recai sobre as costas de Jesus, a iniquidade do mundo inteiro cai sobre as costas de Jesus, de tal maneira que Deus tem que virar as costas para o seu único Filho. Então Jesus está ali na cruz, na verdade ele diz: Pai,
perdoa os pecados, porque eles não sabem o que eles fazem. 1 Pedro 2, 23 e 24 fala isso, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Isaías 53, 12 diz o seguinte: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Ele foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores ele intercedeu. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ele foi colocado em uma cruz, e no Império Romano, na verdade, o pior castigo de uma pessoa era ser colocado em uma cruz. E uma pessoa era colocada em uma cruz quando ela cometia coisas terríveis. Então, geralmente quando matava uma outra pessoa, fazia algum mal muito grave, a pena de morte era ser pregado em uma cruz. Só que Jesus não tinha feito mal a ninguém. Jesus foi colocado em uma cruz por fazer o bem. Jesus foi pregado em uma cruz por levar o evangelho. E Jesus foi colocado em uma cruz no centro, na verdade, porque dos dois lados de Jesus foram colocados duas pessoas. Jesus foi no lugar onde Jesus foi colocado ali em uma cruz. Um homem estava à sua esquerda, que foi crucificado, também um malfeitor. A Bíblia chama ele de malfeitor, e a palavra usada para esse malfeitor é como se fosse um assassino, alguém que provavelmente fez coisas terríveis em sua vida, matou uma outra pessoa. Então malfeitores estavam pregados ao lado de Jesus, e Jesus morre em uma cruz por não ter feito, na verdade, o que aqueles homens haviam feito. E enquanto ele está pendurado naquela cruz e carregando o meu pecado e o seu pecado, ele olha para estes homens que estão também o insultando e falando palavras que ele não merecia, e ele começa a dizer estas coisas: Pai, perdoa eles, porque eles não fazem ideia, eles estão cegos, eles estão loucos, não sabem o que falam. Na verdade, um pouquinho depois disso aqui, um pouquinho depois de Jesus falar estas palavras, Jesus já demonstra, na verdade, ali na cruz mesmo, que aquilo que ele havia falado era verdade. O poder das palavras de Jesus e o que ele havia falado era real, e não apenas uma história a ser contada: Deus perdoa eles, mas isso nunca vai acontecer. Não, um pouquinho depois de Jesus falar isso, algo começa a acontecer. Como eu disse para vocês, Jesus ficou algumas horas na cruz. Ele morre depois, aproximadamente 6 horas que ele fica ali pendurado em uma cruz, e durante 6 horas que ele está em uma cruz, muitas pessoas estão ao redor da cruz assistindo, vendo Jesus sofrer ali, praguejando, insultando. E estes dois homens que estão pregados ao lado de Jesus também estão ali, um vendo a agonia do outro também, e assistindo a morte do outro. E um pouco adiante, no mesmo capítulo ainda, em Lucas, no versículo 23, no capítulo 23, dos versículos 35 a 43, vai contar algo interessante. Diz o seguinte: o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é de fato o Cristo de Deus escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele. E aproximavam-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição, os dizeres: este é o rei dos judeus. Versículo 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença?
A nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, na verdade, aqui eu acho que é uma das passagens mais lindas na Bíblia, porque aqui se cumpre já a palavra que Jesus acaba de liberar ali: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa os pecados dele. E então um homem aqui, 2 estão crucificados ao lado de Jesus, e em algumas horas ali, um dos 2 se arrepende de verdade. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, quando entrares no paraíso hoje, lembra-te de mim. E Jesus já dá uma resposta e diz: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então a oração que Jesus havia feito ali já começa a surtir efeito. Pai, perdoa eles estão cegos, eles não sabem o que fazem. E na verdade não apenas este homem, mas você começa a ler depois o evangelho um pouco para frente, você começa a ler lá Atos, que vem logo depois da crucificação, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. O que começa a acontecer, por exemplo, ainda no capítulo 27 de Mateus, versículo 54, o centurião, aquele que estava coordenando os guardas que estavam ali cuidando da cruz onde Jesus estava crucificado, o centurião romano, aquele que estava tomando conta e dizendo: não vamos ficar aqui para ele não escapar. Quando Jesus morre, ressuscita, que racha tudo, escurece, quando na verdade Jesus morre, que começa a trovejar tudo. Aí olha o que diz em Mateus 27, 54, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E isso começa a acontecer, a oração de Jesus: Pai, perdoa eles estão cegos, eles estão loucos, falta a eles entendimento, eles estão com os olhos fechados, que a visão deles sejam abertas, porque eles não conseguem perceber, eles não conseguem ver. Mas Deus já começa a responder a oração de Jesus. Você vai ler em Atos: Pedro levanta para pregar, 3.000 homens se convertem, 5.000 pessoas se convertem, e são as mesmas pessoas que estavam antes ali, olhando a crucificação de Jesus, tanto que em Atos vai falar isso, e vai citar: os judeus que estavam ali insultando Jesus, agora estão entregando seus corações a Ele, se rendendo a Jesus. Um milagre começa a acontecer, corações começam a ser quebrantados, a resposta à oração de Jesus começa a acontecer. Agora é interessante porque Lucas, ele escreve, e Lucas, ele é médico, era médico, e ele é detalhista. O evangelho de Lucas, ele traz alguns detalhes, informações diferentes de outros evangelhos. O evangelho de Lucas, ele nos contou aqui que tinham 2 homens ali crucificados ao lado de Jesus, e ele diz que um homem insultava, e ele nos conta que o outro não insultava. Na verdade, ele nos conta que o outro repreende este que estava insultando, e ele diz: o que é que você está falando? Você não sabe o que você fala. Ele diz: nós merecemos estar aqui, mas ele não merece estar aqui neste lugar, ele não fez nada para estar aqui neste lugar. E ele dá uma bronca no outro que está do outro lado da cruz. E então ele disse para Jesus: olha, quando você entrar no paraíso, lembra-te de mim. Jesus fala para ele: ainda hoje você vai estar comigo. Mas nos evangelhos de Mateus e de Marcos, a gente encontra uma história diferente. E aí a pergunta é: será que então existe contradição? Não. A questão aqui não é que eles estão se contradizendo. A questão aqui é que um está contando uma parte da história, o outro está complementando e contando uma parte que o outro não contou. Então Mateus e Marcos, na verdade, eles contam a mesma partezinha da história, eles falam a mesma coisa, diferente do que Lucas fala. Olha o que Mateus e olha o que Marcos falam. Eles dizem o seguinte: os que iam passando blasfemavam, isso em Mateus capítulo 27, de 39 a 44. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica, salve a si mesmo se você é filho de Deus, e desça dessa cruz.
De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas, anciões, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Versículo 44. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Os ladrões que estavam crucificados com ele o insultavam. Mateus fala que ambos o insultavam, ambos, os dois ladrões. E Marcos vai falar a mesma coisa, capítulo 15, versículo 31 e 32. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Aí diz o seguinte: também os que com ele foram crucificados o insultavam. Marcos e Mateus, ambos falam que aqueles dois homens que estavam pregados na cruz ao lado de Jesus, ambos insultavam Jesus. Mas Lucas nos conta e diz que o homem que estava à direita de Jesus, e a história nos conta e acreditam que este homem, o nome dele tenha sido Dimas, mas na Bíblia não está este nome, tanto que tem aquela música que alguns de vocês conhecem, Dimas. Como é que é? O primeiro vida louca da história. É desse Dimas aqui que está falando. É desse Dimas que está falando. Tem gente que não está entendendo nada, né? Depois dos 45, falou: que música é essa? Nem procure saber, filho. Isso foi na minha época que eu estava desviado. Não leve em consideração, amém? Já passei por essa fase. Esse homem aqui, que está à direita de Jesus, Lucas nos diz que ele está brigando, não que ele está insultando, mas os outros dois discípulos, apóstolos, estão dizendo: não, ambos insultavam Jesus. Então, qual que é a história? A história é que ambos insultavam Jesus, mas em algum momento um parou de insultar Jesus. Em algum momento um parou de insultar Jesus. E aqui eu vejo a oração de Jesus funcionando. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa eles, eles não sabem, o entendimento deles está fechado, eles estão cegos, eles não podem ver. E é exatamente o que estava acontecendo aqui, ambos ali pregados naquela cruz, cegos, eles não podiam ver. É claro, a maneira que eles tinham vivido a vida deles até ali, eles foram malfeitores, e a palavra que a Bíblia usa para ambos é malfeitores. Os dois homens que estavam pregados naquela cruz ao lado de Jesus eram malfeitores, ou seja, não tinha nenhum bonzinho ali, não tinha nenhum cristão ali, eles mereciam estar ali, eles tinham os olhos do entendimento deles fechado mesmo, eles não podiam compreender a obra redentora do Messias, eles não podiam crer em Jesus, eles não podiam crer que aquele homem que estava ali pregado em uma cruz ao lado deles era o rei dos reis, o rei dos judeus, que havia vindo para salvar toda a humanidade do pecado. Eles não podiam acreditar nisso, mas eu acho maravilhoso, porque 6 horas Jesus esteve pregado em uma cruz, e a Bíblia nos conta que Jesus foi pregado no centro, e eu penso que o texto nos diz que em cima da cruz de Jesus colocaram uma placa, e a placa dizia: este é o rei dos judeus, este é o rei dos judeus. E eu fico pensando que Dimas, aquele que está ao lado direito de Jesus, ele talvez ali sofrendo, e ele a princípio insultando Jesus também: estão falando aí que você é o filho de Deus, né? Então desce, faz alguma coisa, você não pode tirar a gente não, então se você é o filho de Deus mesmo, tira a gente daqui, já que estão falando ainda, estão zoando, então faz alguma coisa. Mas aos poucos, eu penso que ele começa a olhar para Jesus, eu penso que ele começa a reparar na reação de Jesus, eu começo a pensar que ele fica olhando nas respostas que Jesus dá, ele está olhando
no comportamento de Jesus. As pessoas ofendem a Jesus, mas Jesus não responde da maneira que as pessoas estão falando com ele. Ele começa a ser impactado pela vida de Jesus ali ao lado dele, mesmo crucificado. Eu penso que ele olha para Jesus e ele lê uma vez, e ele lê duas vezes, e ele lê três vezes: Jesus, o Rei dos Judeus. E talvez aquilo ali, aquela palavra comece a entrar no seu coração. Será que isso é verdade? Será que o Rei dos Judeus está do meu lado? Será que a história que contam, que eu ouvi minha mãe, que eu ouvi meu pai, que eu ouvi alguns contando, de que viria dos judeus o Messias, aquele que salvaria, que traria salvação para todos nós, será mesmo que é ele que está aqui pregado do meu lado? E aos poucos, 6 horas ali ao lado de Jesus, e aos poucos, sabe por quê? Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos vai alimentando e gerando fé nos nossos corações. E aí é por isso que é tão importante nós prestarmos atenção àquilo que nós vemos, àquilo que nós ouvimos. Aquele homem está ali, ele está olhando para Jesus. Aquele homem, ele está ali, ele teve 6 horas só. Em 6 horas a sua vida é impactada e é transformada. Em 6 horas de alguém que está insultando, que não acredita no Messias, no Salvador, naquele que veio para redimir a todos nós, de repente ele começa a crer. De repente ele começa a olhar e dizer: não é possível, eu não sei porquê, mas parece que algo no meu coração está batendo mais forte. Eu não sei porquê, mas parece que eu estou sentindo alguma coisa que eu nunca senti antes. Eu não sei porquê, mas parece que tem um calor no meu coração. Eu não sei porquê, não era para eu estar sentindo uma alegria assim. Eu estou crucificado, eu estou em uma cruz, mas eu estou sentindo uma alegria, uma empolgação que eu nunca senti antes. Será que é porque eu estou ao lado deste homem? Será mesmo que ele é o Messias? Será que ele é este que veio para salvar toda a humanidade? E de tal maneira que de repente ele toma coragem, ele abre a boca, ele diz: Senhor, quando você entrar no paraíso, ou seja, com estas palavras, sabe o que ele está dizendo? Eu tenho fé, eu sei quem você é, eu acredito que você é o Filho de Deus, porque ele diz: quando você entrar no paraíso, ou seja, eu sei para onde você está indo, eu sei que você não vai morrer e acabou aqui, eu sei que você é o Filho de Deus. Uma fé já havia sido gerada em seu coração. Então ele diz: quando você entrar, fé é certeza, fé é convicção. E ele diz: quando, não é se você for entrar, mas quando você entrar no paraíso, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz ainda: hoje você vai estar comigo. Jesus faz uma oração. 2 pecadores que não mereciam estavam ao lado de Jesus. Os 3 morrem. Um vai passar a eternidade com o Senhor, porque em poucas horas algo extraordinário aconteceu em sua vida, o que talvez não havia acontecido durante toda a sua vida. Talvez ele tenha vivido todos os anos da sua vida fazendo tantas coisas terríveis, mas nos últimos minutos e momentos de vida, uma fé gerada em seu coração. Ele crê no Salvador, ele crê no Messias, ele crê no Filho de Deus. Ele diz: lembra de mim quando você entrar no paraíso. Jesus fala para ele: ainda hoje você vai estar comigo. Primeira coisa aqui que a gente não pode se esquecer: nunca, não existe pecado que não tenha perdão. Mas tem aquele da Bíblia aqui que diz que blasfemar contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão é o pecado que não se arrepende, porque onde existe arrependimento existe perdão. Se você se arrepender, Deus perdoa. Não existe um pecado, aqui era o pior dos pecados, insultando Jesus. O Messias, o Filho de Deus, está pregado em uma cruz, e eles estão insultando, e eles estão xingando, e eles estão falando palavras terríveis. Que pecado é pior que esse? Que pecado é pior que esse? Mas não existe um pecado que seja tão grande ou maior do que a misericórdia e a graça de Deus
sobre as nossas vidas. Agora também, essa passagem aqui nos mostra também que a inocência também não me livra da necessidade de perdão para o pecado. Porque Jesus mesmo disse: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Ou seja, eles estão cegos, loucos. Não é pelo fato de não saberem que não precisam de perdão. Precisa de perdão mesmo assim. Não é porque não sabe, nem sabia que estava pecando. Tá bom, mas está pecando, precisa de perdão mesmo não sabendo. Eles não sabem o que fazem, estão loucos, perdidos, mas mesmo assim precisam de perdão. Algumas lições que eu quero tirar dessa passagem aqui, dessa primeira frase que Jesus fala enquanto ele está ali na cruz, nos últimos momentos de vida. A primeira coisa que eu vejo aqui é: o ladrão, nos últimos momentos de sua vida, ele mudou sua vida para sempre. E isso só aconteceu, sabe por quê? Porque ele reconheceu seus erros. No versículo 41, olha o que diz. Ele está dizendo para o outro, ele diz: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Ou seja, ele reconhece os erros dele. Ele de repente ele entende: eu estou errado mesmo. Eu reconheço os meus erros, eu errei, eu falhei, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. E na verdade o primeiro passo para o arrependimento e para uma mudança nas nossas vidas é reconhecermos. O problema é que é difícil demais reconhecermos. O problema é que é duro, é dolorido demais muitas vezes nós olharmos no espelho e dizermos às vezes para nós mesmos: eu estou errado, eu errei, eu falhei. Nessa história toda aqui, quem está errado sou eu. Fui eu que errei, fui eu que falhei, fui eu que pisei na bola. Isso aqui é do ser humano. Se a gente puder culpar o outro, se a gente puder culpar a esposa, se a gente puder culpar o marido, se a gente puder culpar a tia, se a gente puder culpar a avó, se a gente puder culpar a pessoa do trabalho, se a gente puder culpar Deus, a gente culpa todo mundo, mas a última coisa que a gente quer fazer é assumir responsabilidade dos nossos erros. E o primeiro passo para a mudança e transformação é reconhecermos os nossos erros e as nossas falhas. Ele cai em si, ele olha e diz: nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós erramos, nós falhamos. Enquanto você não reconhecer os teus erros, não haverá transformação de Deus na tua vida. A gente pede muitas vezes: Deus muda minha história, Deus muda minha vida, Deus muda minha família, Deus muda aquilo, mas a primeira coisa talvez que você precisa fazer é reconhecer que você está errado, é reconhecer que você errou. Se render a Jesus, segunda coisa que eu vejo aqui, se render a Jesus é uma escolha pessoal. Tinham dois ali ao lado de Jesus, e ambos tiveram a mesma oportunidade. Ambos estavam ali, ambos ouviram as mesmas palavras, ambos tiveram a mesma oportunidade de ficar a mesma quantidade de tempo ao lado de Jesus, de ver as mesmas coisas. Os dois tiveram, mas o poder da escolha e da decisão é pessoal. É por isso que não tem filho de crente, por isso que não tem neto de crente, porque você precisa tomar a sua decisão. A escolha é tua. Ninguém vai decidir por você: eu quero entregar o meu coração para Jesus, eu quero viver para Deus, eu entendo que Deus tem um plano para a minha vida, eu acredito que Jesus morreu na cruz por mim, e eu entendo que Ele tem algo maravilhoso para a minha vida. Ninguém pode fazer isso por você, é uma escolha pessoal. Agora, algumas lições que essa história pode nos trazer. Coloquei aqui mais algumas coisas. Independente da minha história e do que eu tenha feito, eu posso correr. Talvez isso seja uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo nesse texto aqui. Independente da minha história, independente da minha vida, independente das minhas falhas e dos meus pecados,
eu posso correr para os braços de Jesus. Isso para mim é maravilhoso, porque ao contrário de qualquer outra pessoa, você fez um mal a alguma pessoa, você não vai poder muitas vezes correr para o braço dela. Ela não vai querer te aceitar, não vai querer te receber, não vai querer te perdoar, porque você fez algo terrível. Jesus não. Jesus é o único que, independente do que você tenha feito, Ele está de braços abertos para te receber. É como a mulher, é como a adúltera que eu falei ainda há pouco, que ela é jogada aos pés de Jesus por algo terrível que ela havia feito, traído o seu marido. E na lei mosaica de Moisés, sim, deveria ser apedrejada, mas ela cai aos pés de Jesus e as pessoas olham para Jesus e dizem: então Jesus, na lei diz que nós podemos apedrejar, né? E Jesus: sim, é verdade, mas quem não tem nenhum pecado, pode então atirar a primeira pedra. As pedras começam a cair das mãos, afinal todos pecaram. E Jesus acolhe aquela mulher, diz: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, e vai, e não peques mais. Ou seja, viva uma vida diferente a partir de hoje, independente da nossa história, independente de como nós chegamos aqui. O Evangelho, esse é o poder do Evangelho, é o que Cristo fez por nós naquela cruz. Independente da nossa história, dos nossos pecados, quando nós nos encontramos com Ele, Ele sempre está de braços abertos para nos receber e começar a escrever uma nova história e nos dar um destino e nos dar um futuro. Então eu quero te dizer, independente de como você chegou aqui, pode ser diferente daqui para frente, se você entregar o teu coração para Jesus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é presente de Deus. Vocês são salvos, é um presente de Deus, não é por algo que você fez. Eu sou bonzinho, Deus. Não, é um presente que Deus dá a você. Número 2, eu não devo permitir que a opinião de outras pessoas roubem a oportunidade de um encontro com Jesus e de ter minha vida mudada. Você imagina se aquele homem se importasse com a torcida? Estava todo mundo insultando, estava todo mundo xingando. Imagina se ele falasse: pô, eu vou contrariar todo mundo aqui, aí todo mundo está blasfemando, está todo mundo insultando, eu vou fazer igual todo mundo está fazendo. Ele teria perdido a chance da vida dele de passar a eternidade com o Senhor. Eu não posso permitir que a opinião de outras pessoas roubem a oportunidade de um encontro com Jesus. E muitas vezes nos dias que nós vivemos, isso acontece. Por causa de outras pessoas, a gente acaba perdendo a oportunidade de Deus nas nossas vidas. A gente está preocupado demais com o que vão pensar de nós. Gui, vou virar crente agora? Agora eu vou falar para os outros que estou indo na igreja. Pô, pelo amor de Deus, logo eu. E perde o que Deus tem para a sua vida. Imagina se aquele homem tivesse pensado assim: eu não, que vergonha, logo eu, o bandidão, que matei um monte de gente, agora eu vou falar aqui para Jesus que eu estou arrependido, vou passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Ele não se importou com as pessoas que estavam ali. Ele olha para Jesus e reconhece, se arrepende, diz: olha, eu entendi que o Senhor é o Messias, é o Salvador, deixa eu estar com você. Quando você entrar no paraíso, lembra de mim. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Independente do meu passado, Jesus não rejeita um coração humilde e quebrantado. Salmo 51:17 diz isso: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus, o salmista dizendo. Deus não rejeita um coração humilde, quebrantado. Não existe um pecado, não existe um passado. Você pode chegar diante de Deus e Deus vai dizer: não, você não tem jeito. Ele não rejeita. Se você chegar diante de Deus com o coração sincero, independente de como você viveu até aqui, Deus vai transformar a tua vida.
Não existe pecado tão grande que Jesus não possa perdoar. Deixa eu correr para terminar. O arrependimento é a porta para recebermos o perdão. Aquele homem reconhece que Jesus é o Salvador e Filho de Deus, quando ele diz: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ou seja, eu sei para onde você está indo, você é o Filho de Deus. Ele reconhece o Senhor como Filho de Deus, como o Messias. E nós precisamos, não existe salvação sem fé naquele que pagou um preço por nós. Aquele homem sabia que Jesus e eles, claro, iriam morrer naquela cruz, mas ele entende que ele tem os seus olhos abertos, de que ali poderia não ser o fim para ele, poderia ser um novo começo. Essa história eu acho que é triste e feliz ao mesmo tempo. Eu acho as duas coisas. Eu acho muito feliz porque ele vai passar a eternidade com o Senhor. Glória a Deus por isso. Ele teve uma grande chance e oportunidade, ali nos últimos minutos de vida, como eu acredito que muitas pessoas acabam tendo essa chance nos últimos minutos de vida, e maravilhoso, e glória a Deus por isso. Mas o que me deixa triste é que toda uma vida foi desperdiçada. Ele poderia ter vivido tantas coisas maravilhosas com Jesus antes, mas não viveu. Ele esperou estar em uma cruz nos últimos momentos de vida para reconhecer Jesus como o Senhor de sua vida, para passar a eternidade com o Senhor. E na verdade, a gente vê muitas pessoas que acabam vivendo isso, às vezes enfermas, às vezes doentes, e às vezes num leito de hospital, no desespero: e agora, o que vai ser da minha vida, para onde eu vou? E às vezes reconhecem o Senhor como o Senhor de suas vidas, e maravilhoso, glória a Deus por isso. Mas a questão não é essa, a questão é: poderia ter sido antes, porque Deus tem tantas coisas maravilhosas para nós. Deus, por que é que nós estamos vivos? Porque Deus tem planos, Deus tem sonhos. Se Deus não tivesse um céu para nós aqui nessa terra, Ele nos levaria agora para o céu, e nós não estaríamos vivos. Se Ele nos permite viver hoje, é porque Ele tem coisas boas para as nossas vidas. Então não é só apenas sobre irmos para o céu, mas é sobre vivermos o céu aqui na terra enquanto não vamos para o céu. Então a reflexão, na verdade, que eu quero trazer para você nessa noite é a seguinte: porque a frase de Jesus é: perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Eu quero deixar com você o seguinte: que essa oração, na verdade, ecoe no teu coração, porque talvez você ainda não teve este encontro transformador. E o que eu sinto por isso é que talvez você está esperando, você está perdendo tempo da sua vida, e você poderia estar vivendo coisas tremendas e maravilhosas de Deus na tua vida. Que não seja na sua vida como foi na vida deste homem aqui, que chegou no final para reconhecer que Deus tinha algo para a vida dele, mas que você reconheça hoje Ele como Senhor e Salvador da tua vida, que você permita que Ele abra os teus olhos, para que você possa entender os planos, os sonhos e o propósito que Ele tem na tua vida, para que você viva aqui na terra um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que a gente tenha entendimento, para que a gente possa reconhecer os nossos erros, para que a gente possa entregar os nossos corações para Jesus, para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra? Fica de pé no teu lugar, deixa eu orar com você.